Semana passada, Miguel trouxe uma palavra poderosa que falou muito ao nosso coração e a gente precisa aprender a se dedicar, a buscar esse lugar, esse caminho onde nada pode nos atrapalhar e ficar ali, eu ser obediente ao Senhor no caminho. Só que em meio a caminhos, a gente passa por adversidade. E foi isso que o Miguel falou na semana passada. Pedro estava ali e em certo momento Deus o chamou, Jesus o chamou, o convidou para sair do barco e ele saiu, pisou, andou sobre as águas e em certo momento ele olhou para o lado, para as adversidades e o que? Começou a afundar. E algumas semanas atrás Deus falou ao meu coração a respeito de esperança, a respeito desse lugar onde o Senhor é tudo que a gente precisa, em meio à dificuldade, em meio às adversidades que a gente passa nessa vida, e a gente não está isento disso, irmão. Ninguém aqui é super crente, o próprio Jesus passou por adversidades, o próprio Jesus, no momento ali que ele estava, no momento de lamento, no momento de dor, de desespero, ele fala para o Pai: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a sua vontade. Mas a gente precisa aprender que no lugar onde a gente está estabelecido, ou no país, ou na nação, a gente precisa entender que o lugar físico não pode nos prender, mas a gente tem liberdade no Senhor, e é nesse lugar de sermos guardados pelas asas e pela sombra do Senhor, a gente tem refrigério. E eu queria compartilhar com você um texto que está lá em Lamentações, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 19 até o versículo 24. Lamentações, capítulo 3, versículo 19 até o versículo 24. Amém? Quem achou diz amém. Glória a Jesus. Olha só, aqui o profeta Jeremias, ele traz uma verdade que a gente precisa aplicar na nossa vida. E se você sair daqui hoje entendendo o lugar que você tem no Senhor, nada vai te parar, nada vai te impedir de avançar. Por maior que seja o obstáculo, a dificuldade, a intercorrência que apareceu sobre a sua vida, você vai superar. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso. E a minha alma desfalece dentro de mim. O cara estava morrendo aqui, desfalecendo. Todavia, em algumas versões está entretanto, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. O cara estava desfalecendo, estava morrendo, estava em delírio, estava em amargura no seu coração, no seu íntimo, das coisas que ele estava enfrentando e das coisas que ele estava vivendo, mas ele traz a palavra: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é o que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. A minha porção é o Senhor. Jeremias aqui ele declara que a porção dele é o Senhor, portanto, porei nele a minha esperança. Nele a minha esperança. Não é no meu emprego, não é na minha condição financeira, não é no meu trabalho, não é nos meus amigos, não é na minha família, é no Senhor. E todo mundo aqui conhece o profeta Jeremias. Alguns conhecem ele como o profeta. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, irmão? Não foi por isso que eu quis trazer essa palavra, não, mas cabe a nós entender que lamentação
E ele tem esse livro escrito, Lamentações, algumas bíblias está, Lamentações de Jeremias mesmo. Por isso que ele é conhecido como aquele homem que lamenta, que chora, que se derruba, que se derrama aos pés do Senhor e lamenta. Mas a gente precisa entender que lamentação é diferente de murmuração. Lamentação é diferente de murmuração. Aqui o profeta Jeremias, ele está diante do Senhor, lamentando e buscando o Senhor, porque o povo de Israel estava pecando, o povo de Israel tinha outros deuses, o povo de Israel tinha se dobrado diante de outras coisas, e aqui o profeta Jeremias está se lamentando aos pés do Senhor. Ele não está murmurando, ele não está reclamando. E qual a diferença de murmuração para lamentação? Murmuração o dicionário diz que murmuração quer dizer aquele que costuma fazer críticas ou dizer mal, aquele que tem má língua. É aquele que sussurra, é aquele que comenta, faz comentários e cochichos a respeito de algo que ele está vendo, e aí ele começa a olhar as ações de outras pessoas, no trabalho, em casa, na igreja, e ele começa a murmurar, e falar, não, mas eu faço melhor. Não, o Tiago está lá pregando, mas podia ser eu faço melhor que ele. Amém, irmão, eu creio que Deus está levantando pessoas na nossa igreja que tem o dom da palavra. Mas a gente precisa entender que o murmurador, ele tem dentro dele essa questão do ele, do eu faço melhor, eu sou melhor, eu faço tudo melhor, tudo para ele é melhor, e aí ele começa a colocar sobre ele só e esquece de olhar para as outras pessoas, e esquece de olhar o que Deus está fazendo nas outras pessoas. Diferente do lamentador, que é aquela pessoa que se quebranta diante do Senhor. É aquela pessoa que se derruba diante do Senhor, é aquela pessoa que lamenta, não porque ele sabe fazer melhor, mas porque ele não consegue fazer melhor, e ele precisa de ajuda. E Jeremias aqui, ele está falando isso, Senhor, eu não consigo, eu não posso, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a fazer melhor, me ajuda a ensinar esse povo, me ajuda a fazer com que esse povo reconheça o Senhor como o único Senhor e Salvador, me ajuda. E lamentar é isso, é você pedir ajuda para o Senhor, você se lamentar diante da situação. Pai, eu não consigo ser um homem melhor, mas me ajuda, me ajuda. A gente precisa entrar nesse lugar de que o Senhor é o lugar onde a gente pode pedir ajuda. Ele que nos corrige, é Ele que nos direciona, é Ele que nos posiciona onde Ele quer, por mais que a gente não consiga fazer, esse é o lugar de pedir ajuda. Senhor, eu não consigo ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, mas me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda, Pai, me ajuda a ser essa pessoa melhor, porque só com a minha força, só com a força do meu braço, só com o meu intelecto, só com aquilo que eu sei, eu não consigo. Portanto, me ajuda, Pai, me ajuda a ser. Então a gente precisa caminhar para esse lugar onde não murmurar, mas se lamentar aos pés do Senhor, pedindo ajuda para aquilo que a gente não consegue enfrentar, até mesmo dentro de nós. Só que Jeremias aqui, ele estava trazendo um entendimento para mim e para você, a respeito de lembranças, a respeito daquilo que a gente lembra e daquilo que a gente guarda na memória. E memória é a capacidade que a gente tem de armazenar informação, armazenar fatos, armazenar dados, né? É o nosso HD. A memória é o nosso HD para armazenar todos aqueles fatos que nós passamos durante toda a nossa vida. E fatos esses podem ser bons ou ruins. A gente vai passar por situações na nossa vida que vão tentar nos parar, vão tentar nos impedir, vão tentar nos tirar do centro da vontade do Senhor, e essas lembranças constantemente vão voltar à nossa mente. E Satanás vai usar isso para tentar nos parar.
Satanás vai tentar usar todas as lembranças de momentos ruins e difíceis que você teve na sua vida para tentar te impedir de avançar nele, avançar no Senhor. Então a gente tem duas hipóteses. Ou a gente se deixa ser abatido pelas circunstâncias que nós passamos e que nós lembramos hoje, nós deixamos nos ser abatidos e nós somos paralisados, ou aquilo nos impulsiona a viver o milagre, o sobrenatural de Deus. Você tem essas duas hipóteses muito simples na sua vida. Porque todo mundo aqui, se eu levantar a mão, eu não vou pedir para você levantar, mas todo mundo aqui já passou por um momento de crise, de dificuldade. Todo mundo aqui já passou por um momento onde alguém que estava com ele, alguém próximo, um dia lançou palavras sobre a sua vida, ou falou algo, ou fez algo contra você, que te machucou, que te feriu, que te desmotivou. Todo mundo tem, ou eu estou mentindo? Quem não tem, levanta a mão. Quem nunca passou por um problema, levanta a mão que eu vou ter que conversar com você. Falar, irmão, vamos conversar, porque eu não sei onde você está vivendo, que mundo você está vivendo. Porque o que eu vivo, irmão, é luta sobre luta, é eita atrás de eita. É problema atrás de problema. E a gente precisa caminhar entendendo que as dificuldades, elas vão voltar na nossa mente. Elas vão vir à tona e vai tentar nos parar, mas nós precisamos confiar que o Senhor é a nossa esperança, que é isso aqui que Jeremias está ensinando para mim e para você. Lembrança, e ele está aqui com a sua alma desfalecendo, morrendo. Senhor, eu estou lembrando aqui de algumas coisas que estão acontecendo nesse tempo, e a minha alma desfalece, eu estou morrendo, eu me lembro muito bem de tudo. E a palavra diz, eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem de todas as vezes que eu ouvi um não, de todas as vezes que fizeram algo contra mim, de todas as vezes que lançaram palavras sobre a minha vida, que me magoaram, que me feriram, que me destruíram. Eu me lembro bem, eu me lembro. O problema é que às vezes a gente deixa com que essas palavras não fiquem curadas, a gente não trata elas com o seu devido respeito. E aí chega um momento na nossa vida que essas palavras elas voltam à tona, essas lembranças voltam à memória e aí elas nos paralisam novamente. Ela nos para novamente. Sabe, quando eu costumo dizer muito isso para os jovens, se você está passando pela mesma prova todo dia ou constantemente, quer dizer que você não passou de fase. É como um videogame. Cada fase o chefão é pior. É a nossa vida, é a vida do crente, irmão. A gente vence hoje um demônio, um satanás que está lá enfrentando, que a gente está lutando contra, amanhã levanta outro maior, sabe por quê? Que é progressivamente, porque a gente não tem capacidade ainda para vencer os chefões mais de alto nível. Quem é da época mais antiga, igual eu não queria te denunciar, mas quem aqui jogava lá os videogames, Mario Brothers, aqueles videogames Sonic e tal, e aí tinha alguns atalhos. E às vezes a gente começava o jogo e queria ir direto para o último chefão. E aí o que acontecia quando a gente chegava lá, irmão? Perdia. Tomava na orelha. Não conseguia avançar, não conseguia avançar no jogo. Por quê? Porque a gente não estava preparado para enfrentar aquilo. A nossa vida ela é constituída de desafios e a gente vai crescendo dia após dia. A gente vai vencendo obstáculo por obstáculo. Nós vamos enfrentando os nossos desafios e os nossos chefões, os nossos bosses da vida, dia após dia. E a gente vai aprendendo com isso. Mas o problema é quando a gente avança e a gente não trata aquele problema e aí aquilo volta à nossa memória. E quando uma ferida ela ainda está sangrando, irmão, e ela não foi curada, ela não foi desinfetada, e ela não está fechada, essa ferida volta a sangrar. Essa ferida, uma hora vai voltar. Uma hora ela vai se abrir e você vai ter que lutar novamente com ela. Então, o profeta está aqui falando, eu me lembro, e é impossível não lembrar. É impossível, às vezes, a gente esquecer das coisas. É impossível a gente não lembrar. Às vezes a gente até lembra, não sente dor por algo que fizeram contra nós no passado, mas a gente lembra. E esse é o ápice
da cura. Quando a gente lembra, mas aquilo não dói mais, aquilo não te afeta mais, mas a lembrança, ela existe. E aí o profeta Jeremias está aqui falando para o povo, e está aqui trazendo esse entendimento. Eu me lembro muito bem disso, mas, contudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, que me dá esperança, que me traz essa lembrança, não para me paralisar, não para me impedir de avançar, mas para me impulsionar. Sabe por quê? Porque essa ferida já foi curada lá atrás. Essa ferida já foi tratada. E o problema é que a gente às vezes acha que na igreja por muitos anos, depressão foi tratado como um assunto demoníaco. E depressão não é só demônio. Às vezes até tem influência do demônio. Às vezes até tem influência do demônio. Tem esse psicólogo aí, se precisar ajuda, fala com eles. Mas depressão precisa ser tratada e curada. Depressão é uma alma angustiada. É uma alma ferida que não se contém e que ela está tão ferida, tão que ela pede a morte. Isaías, quando ele está diante sendo caçado, o que é que ele faz? Vamos ler. Isaías, capítulo... Amém, está aqui. Isaías, capítulo... 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Olha só o que diz 1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a essa hora, e não fizer com a sua vida o que você fez deles. Elias teve medo e fugiu. Elias fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminhando. Um dia, chegou a pé a Giéstia, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Gente, vamos trazer um entendimento aqui? Quem que era esse homem que pediu a morte diante das dificuldades? Quem que era esse homem que diante da adversidade da vida pediu a morte? Era um homem que tinha clamado ao Senhor e fogo caiu do céu, irmão. Você sabe o que é você orar, você no seu quarto, você orar e fogo cair do céu e consumir toda a água, tudo que está ao redor? Era esse homem que estava pedindo a morte. Era esse homem que estava em depressão, estava em desespero, por conta de uma palavra lançada sobre a vida dele. E olha que os caras não estavam nem ali para prender ele, o mensageiro só falou para ele. E quantas vezes na minha e na sua vida, a gente recebe um mensageiro que quer trazer a dificuldade, quer trazer a adversidade, e aí a gente corre para a caverna, foge para o deserto e pede a morte. E pede a morte. E está errado você pedir a morte, está errado você entrar nesse lugar de desespero, isso está errado. Mas entenda que se você entrou num lugar de desespero, onde a sua mente está sendo atacada, está sendo pisoteada, está sendo atacada por Satanás constantemente, há um lugar de refrigério para você, se você buscar o Senhor, o refrigério. Porque a gente é cristão, a gente é crente, a gente acredita no Senhor e a gente vai sofrer ataques. Então, eu queria falar para você aqui, se você está sofrendo ataques, se você está passando por situações difíceis, você não é só uma pessoa que não está com o Senhor, que não tem comunhão com o Senhor, você é filho de Deus, você é um servo do Senhor e você precisa recorrer a Ele para poder buscar ajuda. E se você precisar de ajuda profissional, peça ajuda profissional. Não é errado. A gente é que demoniza tudo. A igreja por muitos anos demonizava tudo. Ah, é demônio. Ah, é só demônio. Irmão, a gente não sabe a dor do outro. Há pessoas que sentem diferente. Há pessoas que têm maneiras diferentes de tratar com as suas lutas. Há pessoas e há pessoas. Tem pessoas que ela vai passar por uma dificuldade, ela vai olhar para a dificuldade e vai, tá bem, glória a Deus, e segue reto. Tem gente que vai pedir a morte.
diante de uma dificuldade. E aí a gente precisa olhar para essa pessoa e não é lançar uma palavra assim, não, ó, vai com Deus, Deus te ajuda, é dar a mão, é estender, é puxar do buraco, não é acabar para me empurrar, não. É dar a mão, é estender, falar assim, ó, eu estou junto. E não vitimizar, achar que é uma vítima, mas falar assim, eu estou com você. Porque a gente não tem como mensurar a dor do outro. Não tem como, para você pode ser simples. Para você pode ser algo muito simples. Nossa, mas Tiago, fulano veio falar para mim de um problema. Mas Tiago, é um problema tão simples, tão bobo, que eu não quis nem orar. Irmão, a gente não sabe a dor do outro. A gente não sabe as feridas emocionais que aquelas pessoas carregam. Às vezes, isso que está acontecendo foi só um gatilho de algo que vem acontecendo há muitos anos na vida dela e precisa ser tratado, precisa ser curado, para que aquilo se torne uma lembrança apenas e não uma dor constante. E Jeremias aqui, ele está ensinando para mim e para você, que assim como o profeta Elias, que era um homem de Deus e que confrontou e que libertou o povo, não, ele desafiou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Ele ressuscitou gente, o homem ressuscitou a viúva, ressuscitou o filho da viúva. E ele fez milagres, fez maravilhas. E a gente precisa entender que assim como Jeremias e assim como Elias, a gente vai se deparar com pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. E aí a gente precisa lamentar com eles. Porque vai ter hora, irmão, que não adianta você querer orar, dar direção, ou falar. O que cabe é chorar junto, lamentar junto, é buscar a Deus junto, é fazer com que aquela pessoa entenda que toda dificuldade, toda dor, ela é passageira, mas o Senhor, Ele não passa, Ele está sempre conosco. A gente precisa levar as pessoas a esse entendimento, a essa visão que a dificuldade ela vem, mas ela passa. Porque o Senhor nos deixou uma profecia. O Senhor nos deixou uma palavra. No mundo vocês terei, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. No mundo nós vamos passar por aflições, por dificuldades, mas tem de bom ânimo. O Senhor nos ensina isso, e o Senhor quer trazer esse entendimento para mim e para você. Olha só o que Salmos, capítulo 46, nos ensina. Salmos, capítulo 46, versículo do 1 ao versículo 6. Deus é o nosso e a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Fala para o seu irmão do lado aí, não tema. Não tema. Não tema, porque ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondassem sobre as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. O Deus nela está e não será abandonada. Deus vem ao seu auxílio, sempre no romper da manhã. Deus vem no nosso auxílio e todo romper da manhã. E o profeta Jeremias nos ensina isso ali no texto. A gente leu lá no começo que, olha só o que diz, ele continua dizendo: renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha e a sua vida a cada manhã. Todos os dias nós passamos por dificuldades, mas lembre-se, amanhã, o Deus das manhãs novas, é o que está aí, o Deus das manhãs novas, nos renova todos os dias, e Ele traz a misericórdia sobre a sua vida todos os dias. Todos os dias Deus renova as nossas forças, e nós precisamos entender e aprender isso, para que a gente viva nesses dias uma vida de transformação, uma vida diferente, uma vida onde vencer as dificuldades e vencer as feridas abertas na minha e na sua vida, porque, irmão, eu também passo por dificuldade, eu também passo por adversidades, mas a gente precisa lembrar
que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. É o Senhor. A gente lembra. E o segundo ponto que eu aprendo aqui é aonde que a gente busca refúgio. Aonde você tem buscado refúgio? Aonde você tem buscado lugar de lamentação, lugar de choro? É no Instagram? É no grupo do WhatsApp? É nos colegas do trabalho? Jeremias nos ensina que o lugar de buscar, lugar de lamentar é aos pés do Senhor. Esse é o melhor lugar para nos derramarmos, nos lamentarmos, pedir ajuda. É nesse lugar. Irmãos, todo mundo, quem me conhece, quem anda mais perto, sabe que o meu lugar de lamento é aonde? Os jovens não vieram hoje? O meu lugar de lamento lá em casa é lavando a louça, irmão. Eu choro mesmo, desespero, só que daí aconteceu uma coisa. Compramos uma máquina de lavar louça. E aí? Esse dia atrás, irmão, eu estava numa angústia, eu estava desesperado, aí eu cheguei, eu estou falando verdade, gente, do fundo do meu coração, eu cheguei, não tinha louça. Não tinha louça para lavar. E aí eu fui para o meu quarto, fui lá para o escritório, e aí eu orei, chorei, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmão. Deixa eu contar para vocês. Esses dias atrás, eu saí com a Aline, e aí eu deixei ela em casa. E aí eu falei, Aline, eu vou lavar o carro. Vocês já pegaram, né? Irmão, eu fui lavar o carro, e glória a Deus aqui, que aqui tem, lá no Brasil a gente quase não tem, aqueles pit stop onde você vem, você lava, você aspira, você faz tudo no carro, e você fica horas lá. E aí nesse dia, irmão, eu fiquei umas 3 horas lavando o carro. E eu chorava, e eu lamentava, e eu esfregava o carro, e eu já tinha esfregado umas 3 vezes, e batido água, e aspirado de novo, e de novo. E acho que as pessoas olhavam, e o que esse menino está chorando? E eu olhava, cantando um louvor, e me lamentando diante do Senhor, e buscando a Deus. Achei o meu lugar de choro e de lamento novo. Deus renova, Deus traz lugar novo. Entende isso, que Deus, Ele é tão cuidadoso. Mas isso me trouxe um entendimento, que Deus é tão cuidadoso. Deus é tão cuidadoso que Ele renova até o seu lugar de choro, de pranto. E eu saí daquele lugar e a Aline passou um pouquinho, ela mandou mensagem, você não vai vir embora? Eu estou indo, estou chegando, deixa eu só terminar aqui, uma oração aqui. Não falei isso para ela, mas deixa eu só terminar. Eu estou cantando isso hoje para ela nem sabia. Irmãos, a gente precisa entender que o Senhor, Ele está sempre conosco, que o lugar onde a gente precisa se derramar, não importa se é lavando a louça, não importa se é no seu quarto, não importa se é lavando o carro, não importa se é no caminho do trabalho, não importa. O melhor lugar para nos lamentarmos é aos pés do Senhor, é nesse lugar. É nesse lugar que você precisa se derramar, é nesse lugar que você precisa buscar entendimento, é nesse lugar que você precisa falar, Senhor, passa aqui o seu bálsamo, cura essa ferida, para que quando eu me lembre dela, ela não doa mais. Ela não doa, eu não sofra mais com essas lembranças, mas pelo contrário, eu já venci, então eu sou impulsionado a viver grandes coisas no Senhor. E eu não estou aqui para te trazer hoje, eu não estou aqui, entenda bem, eu não estou aqui hoje para trazer uma palavra de desesperança para você. Pelo contrário, eu estou aqui para trazer uma palavra de esperança, que pode mudar a sua vida. E que você entender isso, você vai olhar para os problemas que você já enfrentou, e eles não vão te parar, mas eles vão te impulsionar para aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aquilo que fizeram de mal contra você não vai doer mais. As palavras que profetizaram sobre a sua vida, que proferiram sobre você, não vão mais te parar, mas vão te impulsionar. Amém? Amém. Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. E a gente precisa entender que esse é o lugar de lamento. E ele continua no verso 3 de Lamentações, do capítulo 21. Lamentações, capítulo 21. Lamentações 3, 21. Olha só. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E no 22. Graças ao seu grande amor, que não somos consumidos.
pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando a gente merece ser punido, mas a graça do Senhor, o favor sobre Ele, o favor sobre nós é tão grande que nós não somos consumidos. Isso é misericórdia. E a gente faz tanta coisa que não quer, fala tanta coisa que não quer, escuta tanta coisa que não quer, pensa tanta coisa que não quer, que, irmão, se for parar para pensar, no outro dia de manhã a gente precisava ser consumido pelo Senhor, para deixar de pensar toda coisa. Paulo nos ensina, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu quero, eu não faço. A gente precisa entender e caminhar para esse lugar, onde o Senhor é o centro da nossa vontade, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Olha só o que Paulo nos escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A gente precisa mudar o nosso pensamento e entender que tudo aquilo que vem ao nosso pensamento pode nos roubar do Senhor, mas Paulo aqui nos ensina que o nosso pensamento tem que estar nas coisas do Senhor. Tudo que for bom, tudo que for digno, tudo que for amável, pense nessas coisas. Então, se volta e meia, irmão, no seu pensamento vem pensamentos ruins, volta sua mente, sua visão, os seus olhos para a palavra do Senhor. Sexta passada nós tivemos uma vigília aqui na igreja com os jovens e foi um tempo, irmão, foi tremendo. A gente viveu aqui um tempo de adoração, de louvor, de oração, que Deus nos impactou de uma forma, e eu tenho certeza que todos aqueles que vieram e saíram daqui cheios da presença do Senhor para enfrentar as dificuldades que nós temos. Mas sabe, nós ficamos aqui da meia-noite às 6 horas da manhã. E Deus nos ajudou, nos levantou, nos animou. Mas 9 horas da manhã eu saí para cortar meu cabelo. Cansado, porque eu já não sou um menino, já não sou igual essas garotadas aí. Irmão, a noite para mim, mal dormida, é 3 dias para tentar recuperar. E olha lá. Então, 9 horas da manhã eu acordei, quase que coloquei um palito de dente aqui, para segurar o olho, porque eu não queria ficar aberto. Mas no caminho do cabeleireiro, uma pessoa me ligou, falou: Tiago, eu estou passando por uma tal, e ele contou a luta, ele contou a dificuldade, ele contou o desespero, a angústia dentro do coração dele. Ele trouxe para fora tudo aquilo, e naquele momento, e Deus já tinha me dado essa palavra, Deus já tinha falado comigo, já estava tudo pronto, já tem 2 semanas que está pronto. Deus já tinha falado comigo e aquilo estava me consumindo, essa palavra tem me consumido já há alguns dias. E diante daquela situação, eu olhei, eu vi, e eu falando com ele, e eu via claramente que ele estava com a alma angustiada, ferida. Ele falou: Tiago, eu não sei o que eu faço mais. Eu não sei mais para onde eu corro, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como resolver, eu não sei para onde ir, para que direção caminhar, eu não sei, me ajuda. Eu falei: irmão, eu posso até te ajudar, pegar na sua mão, te levar para onde Deus quer que você vá, mas existe um lugar aos pés do Senhor, que toda dor, todo sofrimento, toda luta que você tem enfrentado, não se compara a esse lugar. É esse lugar que você precisa buscar fervorosamente. Mas como eu disse, a gente não conhece as lutas, a gente não conhece a dor. E aí, Tiago, eu não sei mais o que fazer, eu já pensei até em tirar minha vida. Eu falei: irmão,
Satanás, ele vai usar situações, ele vai lançar sobre você cada vez mais setas para te parar e te paralisar. E é assim que ele faz. Ele manda um demônio, passa um pouquinho, ele manda outro, passa um pouquinho, ele manda uma legião inteira para nos parar e nos impedir de avançar naquilo que Deus tem para mim. E eu conheço esse rapaz, eu conheço esse jovem, ele mora lá no Brasil, e eu sei o que Deus tem na vida dele, eu sei o que Deus já fez na vida dele, e eu falando, cara, eu sei o que Deus já fez na sua vida. Eu sei o que você já viveu e experimentou em Deus. Não se deixe abater, porque as lutas vão vir, mas recorra ao Senhor. Busque a Ele. Era de madrugada lá, eu falei, cara, mas são madrugadas, 5 horas da manhã, como é que você já está desse jeito? Ele falou, Tiago, eu não dormi, eu não durmo mais. Eu não sei o que é ter paz mais, eu não sei o que é ter alegria mais. E aí a gente precisa voltar para o Senhor, e aí isso me trouxe cada vez mais o entendimento de que Deus queria trazer e queria falar isso, não só para aquele jovem, mas para todos. Ou se fosse só para aquele jovem, que Deus o abençoe, que Deus o use ainda mais nessa geração, mas que Deus o retire daquele lugar de desespero, de angústia e de dor. E talvez você entrou aqui hoje, ou talvez você veio convidado por alguém, ou às vezes você é crente há muitos anos e você está passando por lutas, por dificuldades, por desespero, que você não sabe como enfrentar, e por algumas vezes você até pensou já em tirar a sua própria vida, falar, se eu tirar minha vida, isso acaba, Tiago. Assim como Elias, assim como Jeremias aqui nesse texto, falou, minha alma desfalece, Tiago, eu não estou aguentando mais. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você, porque a palavra do Senhor, ela nos traz esperança, ela nos renova. E Jeremias mudou o entendimento dele, quando ele entendeu, e quando ele trouxe ao seu coração, todavia, eu me alegro no Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada dia. As suas misericórdias se renovam, e eu busco o Senhor, Grande é o amor do Senhor, no verso 22, por não sermos consumidos. Porque, irmãos, sinceramente, os nossos pensamentos às vezes são ruins. A gente é bicho ruim. Às vezes a gente tem um coração ruim, porque é do ser humano. Às vezes a gente quer torcer o pescoço de alguém. Às vezes a gente quer chutar a canela. Às vezes a gente quer fazer porque o ruim está dentro de nós, a coisa ruim está dentro de nós. A raiz adâmica do erro está em nós. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. É não recebermos o castigo merecido. É não recebermos esse castigo merecido. E aí a terceira coisa que eu aprendo aqui, Deus é fiel. Porque ele completa falando que Deus é fiel. Deus é fiel. Digo a mim mesmo, a minha porção está no Senhor, portanto nele porei a minha esperança. E 23, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O Senhor é fiel. Mas agora eu te pergunto, você tem sido fiel ao Senhor? E aqui eu não estou falando de fidelidade de dízimo e oferta, não. Entenda aqui. Eu estou falando de vida com Deus. Fidelidade de dízimo e oferta, ela é uma consequência de uma vida de fidelidade. Se eu tenho uma vida de fidelidade com o Senhor, tudo ao meu redor gera fidelidade ao Senhor. É um reflexo da fidelidade ao Senhor. E vida fiel com o Senhor é diante das dificuldades, diante das adversidades, eu não me corromper, eu não fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, mas eu buscar refúgio no Senhor e fazer a coisa correta, de acordo com aquilo que Deus quer. Mesmo que doa na minha carne, mesmo que doa em mim, mesmo que doa em nós, eu preciso fazer a coisa certa e correta, porque isso é ter um caráter do Senhor, ser um homem íntegro, reto. Jó era reconhecido como um homem íntegro e reto, integridade, aquilo que ele carregava, retidão, era o reflexo da sua integridade. Ele era reto porque ele era íntegro.
as suas ações eram retas, porque a integridade estava dentro dele. E Deus olhou dos céus e olhou na terra e falou: está ali, ó, um homem íntegro e reto. E será que Deus pode olhar para mim e para você hoje e falar assim: está ali, ó, um homem, uma mulher íntegra e reta, uma pessoa íntegra e reta? Sabe, Deus é fiel conosco todos os dias. A tua bondade é a causa de não sermos consumidos a cada manhã. A sua misericórdia é a causa de não sermos fulminados toda a manhã, porque Ele é fiel. Salmos capítulo 20, versículo 7, diz que alguns confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ele é o Deus da nossa esperança. Ele é esse Deus que nos tira da onde nós estivermos e nos coloca aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, desde que nós temos uma vida de íntegra e reta com Ele. E eu já estou caminhando para o final. Eu quero ser bem prático com você, irmão. Eu não quero ficar aqui te emocionando. Eu não quero tentar te iludir ou falar que vai ser fácil, porque só você sabe a luta que você está enfrentando. Só você sabe a dor que você tem enfrentado. Só você sabe as lutas que você já enfrentou, que você já venceu e que você ainda vai enfrentar. Mas Deus é um Deus que se renova a cada manhã. E o profeta Jeremias, ele traz essa lembrança: Senhor, me traz a lembrança, aquilo que me dá esperança, aquilo que me impulsiona, aquilo que me leva a outro nível de graça, de favor com o Senhor. Me traz essa visão, me traz para esse lugar. É esse lugar que eu quero estar, é nesse lugar que eu desejo ficar. Eu desejo ficar aos pés do Senhor, é nesse lugar. Não é buscando orientação só para os amigos, não é buscando ombro de outras pessoas para chorar, mas não, é aos seus pés. É o melhor lugar para eu lamentar, para eu chorar e para me buscar direção e entendimento para a minha vida, para vencer as dificuldades. É nesse lugar que Deus quer que eu e você esteja. É nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. E eu queria encerrar lendo um texto que está lá em Abacuque, que vai explicar tudo isso aqui que a gente leu sobre Jeremias. O profeta Abacuque nos traz um entendimento e nos traz uma visão daquilo que Jeremias estava sofrendo, qual era a angústia que Jeremias estava enfrentando ali. Em Abacuque capítulo 3, versículo 17, se você puder, Abacuque capítulo 3 todo. Mas aqui eu queria ler só o verso 17 e 19. E ele traz uma verdade que eu, como cristão, e você, como um filho do Senhor, como uma pessoa que crê em Deus, precisa carregar todos os dias da sua vida. Que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às adversidades, a minha alegria está no Senhor. Sabe, irmãos, eu costumo dizer que a gente vai passar por dificuldades, e essas dificuldades, essas lembranças, elas vão vir à tona, mas quando a gente deixar de lembrar, quando essas lembranças deixarem de doer em nós, essa ferida está totalmente curada. Essa ferida está totalmente limpa. Essa ferida está totalmente isenta de dor. Ela vai estar ali só apenas como um refúgio de lembrança para ser impulsionado. Abacuque capítulo 3, versículo 17 diz: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra das azeitonas, e não havendo
produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, a minha força, Ele faz os meus pés como os dos servos e me faz andar em lugares altos para o mestre da música. E aqui a gente precisa entender que mesmo que falte a alegria, mesmo que falte o figo, mesmo que a figueira não floresça, doçura, a fruta, mesmo que a sua vida, Tiago, minha vida não está doce, pelo contrário, está amarga, Tiago, está amarga, você não sabe o quanto eu tenho chorado e me lamentado. Mesmo que a uva representa a alegria, mesmo que a videira não dê o fruto da alegria, mesmo que não haja alegria na minha vida, mesmo que falte a oliva, a azeitona é unção, mesmo que isso tudo falte, eu me alegrarei no Senhor. E assim como Jeremias falou, contudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades que eu enfrentar nessa vida, eu me alegrarei no Senhor. Irmão, se você sair daqui entendendo que nenhuma dificuldade ela tem poder para te parar, porque o Senhor é poderoso e maior do que toda dificuldade que você possa enfrentar, irmãos, não tem nada que pode te parar nessa vida. Não há nada que possa te impedir de avançar naquilo que Deus já te falou, naquilo que Deus já te prometeu, naquilo que Deus já te falou que vai fazer, Ele vai fazer. Só que às vezes a gente quer as coisas para ontem. A gente acha que as promessas do Senhor é igual um fast food, um McDonald's, um Burger King, que eu mal pego a fila, no final já está o pacote. No final faz a curvinha ali, ó, você já vai pegar a sua promessa. Irmão, as promessas do Senhor na nossa vida, elas precisam passar pela prova do Senhor, porque Deus não vai colocar nada na sua mão que vai virar água ou areia, que vai se desfazer. Deus não vai te colocar num lugar onde Ele já te falou que Ele vai te colocar, para o nome dEle ser envergonhado. Não vai. Ou para você mesmo ser corrompido. Deus não vai. As promessas do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, elas vão se cumprir no tempo certo. Mas você precisa estar firme. Mesmo diante da dificuldade, se alegre no Senhor. Exulte o nome dEle, exalte a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele é merecedor, não nós, não as nossas dificuldades. Não adianta você ficar só chorando, lamentando e murmurando. Se alegre no Senhor. Senhor, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa dificuldade, mas o Senhor é comigo. O Senhor é. E eu me alegro. Eu posso estar chorando, mas eu me alegro no Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Ah, Pai, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro naquilo que o Senhor já fez e naquilo que o Senhor ainda vai fazer. Oh, aleluia! Ah, Pai. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando
para ti. Pra onde você tem E olhado? assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Misericórdia, Aleluia. graça e luz. Aleluia. Escuta, se você tem passado por lutas, por dificuldades, e você não sabe para onde você tem recorrido, para onde você vai recorrer, eu queria te convidar, você vem aqui na frente, nós vamos orar por você, e Deus vai te encher de uma alegria, de um tempo onde nada e ninguém vai roubar aquilo que o Senhor já te prometeu. Ah, irmão, às vezes você já foi usado pelo Senhor, às vezes Deus já te falou, às vezes você é um profeta, Deus já te liberou sobre a sua vida unção, graça, favor, mas as lembranças do passado, as lembranças de palavras que te feriram, tem te parado, tem te impedido de avançar naquilo que Deus tem para você. Irmão, eu te convido a buscar o Senhor e chorar aos pés dessa cruz que nos traz remissão, que nos traz salvação e que nos faz novo. Aleluia!